Olá, como vai? Sou o professor Carlos Henrique de Jesus Costa e agora vamos resolver alguns exercícios envolvendo medidas de posição, como média aritmética, moda e mediana. Nesse primeiro exercício, vamos calcular a média aritmética de um conjunto de dados. Exercício 1. Um produto é condicionado em lotes contendo cada um deles 12 unidades. O lote só é aprovado se apresentar um peso superior a 50 kg. Se as unidades que compõem determinado lote pesam em quilos, então veja que abaixo nós temos os pesos das 12 unidades. Então, ele pergunta, este lote será aprovado? Qual é o peso médio do produto? Antes da resolução, vamos lembrar que a média aritmética é uma das médias mais utilizadas em nosso dia a dia. Para o seu cálculo, devemos apenas somar todos os valores da série e em seguida dividirmos pela quantidade de elementos da mesma série. Para respondermos à primeira questão, se o lote será aprovado, vamos primeiro somar os pesos de todas as unidades desse lote. Então, temos um total de 54 quilos. Como sabemos que para aprovar o lote, devemos ter um peso superior a 50 quilos, esse lote, então, está aprovado. Para calcular o peso médio do produto, apenas vamos dividir o peso total do lote, que são 54 quilos, pela quantidade total de peças do lote, que são 12 peças. E temos um peso médio por peça de 4,5 kg. No exercício 2, vamos calcular a moda de um conjunto de dados em distribuição de frequência variável contínua. Exercício 2. Calcule a moda para a distribuição de valores de 54 notas fiscais emitidas na mesma data, selecionadas em uma loja de departamento. Antes da resolução, vamos lembrar que a moda é o valor que ocorre com maior frequência em uma sequência de dados. Sendo assim, o primeiro passo é determinar a classe modal. Em nosso exercício, percebemos que a segunda classe é a que possui maior frequência. Portanto, a classe modal está entre as notas de 50 e 100 reais. Neste segundo passo, vamos utilizar a fórmula de Kieseweber para acharmos a moda em variável contínua. Então, temos que o limite inferior da moda é igual a 50. A frequência da classe modal é igual a 28. A frequência da classe anterior à moda é igual a 10. A frequência da classe posterior à moda é igual a 12. E a altura da classe é 50. Com esses dados, trocamos na fórmula de Kieseweber a seguir. E encontramos a moda de todas as notas fiscais. No caso, colocando os valores na fórmula de Kieseweber, encontramos a moda de todas as notas fiscais, que é igual a R$ 76,47. Ou seja, o valor da nota fiscal mais frequente nesse conjunto de dados é de R$ 76,47. No exercício 3, vamos calcular a mediana de um conjunto de dados em distribuição de frequência variável discreta. Exercício 3. Calcule a mediana para a série representativa da idade de 50 alunos de uma classe do primeiro ano de um determinado curso de graduação. Antes da resolução, vamos lembrar que a mediana é o valor real que separa os dados organizados em duas partes, deixando à sua direita o mesmo número de elementos que à sua esquerda. O primeiro passo da resolução é calcular a posição da mediana.
Como esta série tem 50 elementos, vamos utilizar as seguintes fórmulas, conforme mostra o slide, onde trocamos a variável n por 50 e obtemos as posições 25ª e 26ª. Assim, a mediana é a média aritmética das idades que ocupam as posições 25ª e 26ª na tabela de distribuição de frequência. Neste segundo passo, para ajudar na localização da mediana, na tabela de distribuição de frequência variável discreta, vamos acrescentar mais duas colunas. A coluna FAC, que é a frequência acumulada, na qual vamos acumulando as frequências a cada linha, conforme mostra a tabela, e a coluna posição dos elementos da sequência. Assim, é fácil verificar que a mediana das idades é a idade de 19 anos, pois aparece tanto na 25ª como na 26ª posição. Assim, podemos dizer que 50% dos alunos possuem idades menores ou iguais a 19 anos e 50% dos alunos possuem idades maiores ou iguais que 19 anos. Bem, chegamos ao final da resolução dos exercícios e gostaria de elogiar sua dedicação aos estudos e também de lembrar que para fixar os conteúdos, você deve continuar praticando. Uma boa dica é reservar um tempo para refazer os exercícios resolvidos que estão na parte teórica, além das atividades práticas propostas, ok? Até mais e bons estudos!